Pobres Criaturas, Poor Things, novo filme do Yorgos Lanthimos, diretor do Lagosta e da Favorita, filmes também indicados a Oscar, a Favorita, várias indicações e prêmios. E mais um filme estrelado pela Emma Stone, que faz essa parceria com ele nos últimos anos. Ela também é produtora do filme, inclusive trouxe uma curiosidade num short outro dia aí. É a segunda vez que isso acontece na história do Oscar apenas, e recente, né? A Frances McDormand com Nomadland foi indicada a melhor atriz e também a melhor filme como produtora, e agora a Emma Stone sendo a segunda a fazer isso na história. Tomara que isso aconteça bastante, né? Daqui pra frente. E eu amei esse filme, eu amei. Eu gosto muito dos outros, os outros dois que eu citei dele, não assisti todos os filmes dele até hoje, tem um curta dele também, disponível aqui no YouTube com Matt Dillon, que eu gostei bastante, mas esses outros filmes eu gosto muito, e gostei muito desse, eu fiquei apaixonado, assim. Embora tenha coisas que fizeram eu ficar pensando um tempo, e eu até demorei um pouco para fazer esse vídeo, essa crítica e postar aqui no canal, porque eu queria refletir melhor. Não consegui rever o filme, infelizmente, por conta da agenda. Espero rever ainda no cinema, talvez. Mas eu li outras análises, comentários no Letterboxd, críticas de críticos que eu curto, colegas da crítica também, podcast analisando o filme, para chegar numa conclusão. Porque tinha algo, apesar de eu ter gostado muito do filme, tinha algo ali que um medo mesmo, de estar analisando, de não estar enxergando algo ali. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa o like aí se você curtir. Se você puder compartilhar com alguém no WhatsApp, ajuda pra caramba. Então, se você curte aqui o canal, compartilha com alguém aí no Instagram, no WhatsApp, que ajuda muito. Então, vamos lá. O filme é uma alegoria, digamos assim. Ele é baseado num livro, então, não sei, não li o livro e tal, mas não é uma história original, 100% original, é baseado num livro. E a ideia, já que certamente está no livro, é muito bacana. O personagem do William Dafoe, ele seria o monstro do Frankenstein. Isso nunca é dito, isso nunca é falado, os nomes são diferentes, mas a ideia que fica é essa. Eu acho bacana porque o Frankenstein está tão dentro da cultura já há muitas décadas, há mais de século, que mesmo se alguém não entender, mas eu acho que a maioria das pessoas que vai assistir esse filme tem algum conhecimento dessa história do Frankenstein. Então fica muito clara a ligação. Ele é o monstro do Frankenstein. E assim como seu pai, que ele cita bastante no filme, ele seguiu pelo caminho da ciência, da medicina, dos estudos, das invenções. E ele, assim como o seu pai, o Dr. Frankenstein, ele tem o desejo de criar vida, de mexer com a vida, né? O nome dele é Godwin e o apelido dele é God, Deus em inglês, e isso tá ali presente o tempo todo. Tem trocadilhos no filme por conta disso, né? Principalmente no começo, quando as pessoas estão vendo ele pela primeira vez. Então o pessoal fala de God como se falasse de Deus, mas não, é o Godwin e tal, tudo mais. Inclusive o filme é também uma comédia, o que explica em alguns prêmios que tem essa divisão, ele tem entrado como comédia. Primeiro porque daí mais chances, assim, o pessoal não precisa ficar escolhendo entre os grandes. A maioria dos filmes estão em drama, né? Então eles podem dividir um pouco as atenções, mas porque o filme é de fato muito engraçado. Os outros filmes do Yorgos, pelo menos os que eu assisti, que eu citei, tem muito bom humor, são engraçados, e eu adoro isso. Não é porque não está se falando de um assunto sério, de um assunto dramático, não é porque um filme não faz a gente chorar, e esse, assim como outros filmes dele, me fez chorar, me emocionar, e não pode ter risada, não pode ter leveza. Afinal de contas, eu disse isso recentemente em alguns filmes, algumas críticas aqui no canal, de bons filmes, felizmente, que trazem isso, né? Trouxeram isso no ano de 2023 pra gente, agora a gente está começando aqui o ano de 2024, e mais filmes com isso. Filmes que tratam de assuntos pesados, mas não é por conta disso que o filme tem que ser 100% só seriedade, ou só lágrimas, ou só gritos, ou só... Assim como na vida, essas coisas se misturam, né? Então é um filme muito engraçado e muito divertido. E esse personagem do William Dafoe vai dar vida, né, uma nova vida, digamos, à personagem vivida pela Emma Stone, a Bella, que o nome não é à toa. E aí a gente vai ter essa personagem que não deveria estar viva, entre aspas, e que é trazida viva pelo gênio do personagem do William Dafoe, o God, e ela vai descobrindo o mundo. O cérebro dela é de um bebê mesmo, digamos, mas é uma fantasia, um mundo fantástico. O que ajuda demais essa história a ser contada, porque se fosse uma história realista, não funcionaria como funciona aqui. Porque é uma alegoria, quase tudo é alegoria, quase tudo está querendo falar sobre algo mais, e por se tratar de um mundo fantástico,
Fora a questão visual, que vai ser muito importante para essa história que está sendo contada, dá uma liberdade para a história, porque é como se fosse um conto de fadas, entre aspas, né? Não tem fadas e tal, mas como se fosse um livro, uma metáfora para uma série de coisas, né? Como bons livros são metáforas, alegorias, livros infantis e adolescentes, inclusive. Não que esse filme seja para ele, nem é a classificação, não é? E aí vai de cada um, né? Saber como permitir que seus filhos vejam esses filmes. Mas não é isso que eu quero dizer. É que como boas fantasias, como As Mil e Uma Noites, tá falando sobre algo além. Mas o setup, né, fantástico permite que esses temas sejam debatidos. De uma maneira que, se fosse realista, não daria. Então, no mundo realista, um cérebro transplantado de um bebê para um corpo de uma mulher já adulta não daria certo. A gente teria que ter muitos anos até que esse cérebro se formasse e tudo mais. Mas a gente está vivendo num mundo fantástico em que as coisas ali vão evoluindo mais rápido. E a gente entende isso, a gente entra nessa. Porque o principal aqui é sobre o que está sendo falado, sobre o tema, e não as minúcias. E peraí, mas não, é uma fantasia, é um mundo fantástico. Mas o que está sendo falado aqui, discutido, é a vida. O que é a vida? Para que a gente está aqui? Os dilemas morais que a gente enfrenta, as descobertas, as primeiras descobertas, a pulsão de fome, a pulsão de sexo, e quando a gente descobre pela primeira vez coisas ruins e que o mundo não é do jeito que a gente imaginava que ele poderia ser ou deveria ser, e esses questionamentos são levantados. E a gente vai vendo tudo isso através dos olhos da personagem da Bella, com uma galeria de personagens que ela vai encontrando logo no caminho, ou que fazem parte durante a narrativa inteira, interpretados pelo Linda Folk, que eu já citei. O personagem interpretado pelo Mark Ruffalo é sensacional, ele está muito bem nesse papel, muito bom, e é muito bom ver atores que geralmente são chamados para fazer o mesmo tipo de personagem, porque eles fazem muito bem, e tem um pouco a ver até com a persona deles, mas é muito legal quando tem essa quebra. Isso acontece aqui com o personagem do Mark Ruffalo, que também está indicado ao Oscar. E é sensacional. Então, a gente vai acompanhando essa jornada dela. O filme todo é muito divertido, a primeira metade rende muitas risadas, acho que a maior parte do humor, né? Mas conforme a gente vai acompanhando o crescimento dessa personagem, que está descobrindo o mundo e a natureza humana, para mim, assim, a segunda metade é a minha parte favorita do filme. É quando esses temas e quando as coisas mais sutis e mais emocionantes, pelo menos para mim, vão se apresentando. E tudo repleto dessa arte incrível de figurinos, mas tudo ali a serviço da história. É muito lindo. É lindo demais. Eu fiquei, como eu falei no começo, um pouco em dúvida sobre algumas questões, principalmente a questão do sexo. Vocês podem já ter visto alguma coisa, lido alguma coisa. Esse filme é classificação de 18 anos por conta bastante do sexo. Tem uma hipocrisia, principalmente na cultura americana, principalmente, né, mas não apenas, sobre o puritanismo. Violência pode, mas sexo não, sexualidade não. E eu tava com um pouco de medo disso, porque tem muitas cenas de sexo, muitas cenas com a Emma Stone exposta, mas tem alguns... E aí eu fiquei, será? E o filme é dirigido por um homem, escrito por um homem, baseado no livro de um homem. E aí eu fiquei meio... E aí tem outras questões na jornada dela, porque isso ocupa boa parte da projeção, e a questão do sexo vai aparecendo. E como é uma jornada, ela vai descobrindo várias facetas humanas, eu senti que talvez isso tivesse muito destacado, e outros momentos, como, por exemplo, quando a personagem vai descobrir o sofrimento humano, não tem tanto tempo de tela, digamos assim, e me parece que seria algo importante, mas refletindo, conversando, ouvindo outras opiniões, eu acho que era mais um medo meu de fazer um julgamento, falar que eu amei um filme que na verdade tem uns problemas meio sérios, mas após uma reflexão maior, e por isso que eu estou gravando aqui a crítica, eu acredito que não. Eu acredito que esse filme acerta. Como eu falei no começo, a Emma Stone é uma produtora do filme. Essa parceria dela com o Yorgos é sensacional. Eu espero que renda mais. Parece que já estão trabalhando em outro filme. Depois da Favorita, depois desse. E é um belíssimo filme, sem dúvida nenhuma, merecidíssimas as indicações ao Oscar, e vai entrar na minha reavaliação do meu ranking lá de 2023 como um dos melhores filmes de 2023, mas que eu só pude assistir agora, no ano de 2024, quando eu faço esse vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pelos likes, pela participação de vocês. E se você não me segue aqui, por favor, me siga ou se inscreva, depende da rede que você estiver assistindo isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.